Voltando, agora vamos cuidar das opções de ajuste do texto e das setas em relação ao espaço que tem dentro da cota. Então, vamos entrar aqui na tela de configuração. Isso aí a gente configura aqui na aba Fit, tá? Então, esse primeiro grupinho aqui é muito fácil essa parte, tá? É só entender o seguinte, esse primeiro grupo diz o seguinte: se não tiver espaço suficiente para colocar o texto e a cota dentro do espaço entre as linhas de chamada, quer dizer, tá vendo? O texto está aqui dentro, ó, né? Então ele coube aqui dentro. Nesse caso aqui tem um desenho aqui na parte de trás. Olha, que não coube, ó. Não conseguiu colocar o texto e a seta aqui dentro. Não ficou espaço para o texto. Então ele jogou o texto para fora. Qual o critério que ele usou? Essa que é a pergunta. Então aqui no Fit, ele diz, se não tiver espaço para o texto e para a seta entre as linhas de chamada, qual dos dois eu tenho que mover primeiro para fora? Então aqui a primeira opção, que é a padrão, diz o seguinte, olha, você move o texto ou a seta, você escolhe, quer dizer, o próprio AutoCAD escolhe, o que encaixar melhor. Então, ele escolhe a opção. Eu estou deixando no automático. Essa opção aqui, Arrows, joga a seta para fora. Então, eu vou marcar aqui Arrows, vou dar um OK e Close. Olha, ele joga a seta para fora. E aí, ele não colocou o texto, porque o texto também não coube aqui, mesmo com a seta indo para fora. Tá? Outra opção. Text, aí ele jogaria o texto para fora, tá? Ele jogaria como estava antes, né? A seta ficaria para dentro e o texto para fora. Essa é uma outra alternativa em que ele jogaria tanto o texto quanto as setas para fora. Vou marcar isso aqui e vou mostrar como é que seria. Tá? Aqui já está, né? Está jogando o texto e as setas para fora, né? Não deixaria nenhum dos dois para o lado de dentro, mesmo que tenha espaço. Bom, e finalmente existe uma outra opção aqui, que é a seguinte: sempre mantenha o texto entre as linhas de chamada, independente de ter espaço ou não. Então eu vou marcar aqui essa opção para vocês verem que ele vai forçar esse texto a cair ali dentro. Mesmo ele ficando apertado ali, ele força o texto a ficar nessa parte de dentro. Então essas são as opções básicas. Aí existe uma outra opção, olha, que diz o seguinte: suprima as setas se elas não couberem dentro das linhas de chamada. Ou seja, vou marcar aqui para vocês verem. Se a seta não couber aqui dentro, o que você faz? Você pega e some com a seta. Fica só a linha. Vou dar um OK, close, ó. Ficou só a linha. Tá? Então, se a seta não couber, a ordem, segundo essa opção aqui, é sumir com a seta. Eu não costumo usar isso aqui. Eu costumo deixar no automático. Posicionamento do texto. Bom, o posicionamento do texto, quando o texto não estiver na sua posição padrão, ou seja, quando o texto não estiver dentro aqui, ó, desse jeito, tá? O que tem que acontecer? Ele tem que ficar ao lado da cota, ao lado da linha de cota, sobre a linha de cota com uma líder ou sobre a linha de cota sem uma líder. Eu vou mostrar aqui que é mais fácil. Ao lado da linha de cota, é assim, ele fica aqui para o lado. Não coube, ele joga para o lado, que é o padrão. Sobre a linha de cota com uma líder, é isso aqui, ele fica em cima e para indicar que pertence a essa cota, ele faz uma líderzinha assim, essa linha aqui indicando. Ou sobre a linha de cota sem uma líder, ele só fica para cima, não tem uma linhazinha indicando aqui. Então essas são as opções padrões. Tá? Eu vou escolher essa aqui, que eu costumo usar normalmente. Agora vamos para outros aspectos aqui. A escala das cotas. Esse aqui acho que é o mais comum, a gente já comentou bastante. Essa opção aqui, olha, essa opção é muito legal porque ela aumenta proporcionalmente o tamanho de tudo na cota. Quer dizer, se eu colocar 3, ele aumenta 3 vezes o tamanho de tudo. Se eu colocar 10 vezes, ele vai aumentar 10 vezes o tamanho de tudo. Tá? Então, essa aqui é uma opção para aumentar o tamanho da seta, aumentar o tamanho da linha que ultrapassa a seta, para aumentar o tamanho do texto, para aumentar a distância que tem aqui
entre o começo da cota e o objeto, enfim, tudo proporcionalmente. Se possível, use essa opção ao invés de alterar as medidas da seta separado do texto. Se possível, use isso aqui para manter a proporção geral. Tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, vai se aplicar para essas cotas que eu tenho aqui. Eu vou pedir para ele multiplicar 10 vezes, exagerei bastante, 10 vezes. Dá um OK e um close. Então, ó, a cota toda aumentou 10 vezes de tamanho. Tá? E em alguns casos, né, afetou jogando a cota para fora. Tá? As cotas que não mudaram aqui são aquelas que eu fiz um override, né? Quer dizer, que eu configurei separado, independente do estilo. Bom, então voltando, eu vou deixar aqui minha escala normal, vou colocar para 2. Então, dou um OK, close, olha, dobrou o tamanho em relação ao tamanho que estava. E assim por diante. Vou deixar o padrão aqui que é 1. Finalmente, as duas opções de ajuste fino que eu tenho aqui. Que é o seguinte, primeiro essa aqui, ó, Place Text Manually. O que significa isso? Eu vou marcar para vocês verem o que acontece. Bom, quando eu vou fazer uma cota e estou com aquela opção marcada, faço a cota, vou indicar aqui, vou pegar, por exemplo, daqui até, vamos supor aqui, eu vou puxar a cota, tá? Eu vou clicar e aí, olha, o texto foi posicionado manualmente. Deixa eu fazer novamente, que não ficou muito claro. Vou fazer a cota, vamos pegar aqui um ponto aqui e vamos pegar um ponto aqui. Olha o texto, ó, eu levo para onde eu quiser, posiciono onde eu quiser e clico. Tá? Então o texto não é posicionado automaticamente no centro ou em nenhuma outra posição. Isso aqui normalmente não é usado, geralmente o pessoal quer que o texto já fique no centro. E aí uma última opção que está marcada, que é a Draw Dim Line Between Extension Lines, quer dizer, ele sempre vai desenhar uma linha de cota entre as linhas de chamada. Se eu desmarcar isso aqui, vai afetar inclusive a cota de raio. Ó. A cota de raio sempre tem a linha desenhada aqui, se tiver isso aqui marcado. Mas se eu desmarcar, vou dar um close, ó, que nem aqui, olha, não apareceu mais a linha aqui dentro. Tá? Ele não fez essa linha. Então é isso. Se você deixar marcado, ele vai obrigatoriamente desenhar uma linha ali, independente de ter espaço ou não. Ele vai desenhar uma linha entre a linha de as duas linhas de chamada. Sempre vai desenhar. Se você deixar isso aqui desmarcado, afeta principalmente a parte de raios, né? Ele não vai desenhar uma linha. Às vezes o raio é muito grande, você não quer que ele faça uma linha enorme ali. Então você costuma desmarcar, você pode desmarcar essa opção, para que ele não faça a linha que poderia causar alguma confusão na interpretação do desenho. Então, basicamente, são essas opções de ajustes do posicionamento de texto e seta. Depois, nós vamos ver com mais detalhes essa parte de anotativa, né, de texto anotativo, e escala do texto especificamente para o layout.